Mais uma vez aqui no Hospital Veterinário 24 Horas SOS Animal, o mais bem montado e mais bem estruturado do interior do Paraná. E vamos conversar com o Dr. Juan Pablo. Há 16 anos é um médico veterinário especialista em oftalmologia. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, muito bem, graças a Deus. Dentro da oftalmologia veterinária, as coisas mudaram muito no setor de tecnologia, de avanço, de aprimoração, de estudos do médico, de especialização cada vez mais. O que é feito de maneira diferenciada por um especialista do seu quilate, por exemplo? É muito bem dito, as coisas têm mudado e têm melhorado muito. Por exemplo, agora trabalhamos com normalidade na cirurgia de catarata com implante de lente intraocular. Fazemos a cirurgia de correção de estrabismo. Procedimentos um pouco mais diferenciados com relação a, por exemplo, animais que não produzem lágrima, onde a gente pode fazer a transposição de ducto parotídeo. Esse é o chamado olho seco, né? Isso, é uma doença onde o paciente não produz a lágrima em quantidade ou em qualidade suficiente, e a gente pega uma glândula que manda saliva para a boca, pegamos o ducto e colocamos no olho. E essa saliva começa a lubrificar o olho de uma forma tão importante e tão benéfica que o paciente volta a enxergar. Doutor, a falta de lubrificação do olho deve ser uma coisa extremamente incômoda para o animal. Na evolução desse olho seco, como a gente diz, ele pode causar que tipo de problema para o animal? Por exemplo, pode chegar à cegueira? Pode. Por exemplo, como o senhor falou, é muito incômodo, muito incômodo. Então, pode causar que o paciente coce o olho, causando algum outro dano, ou o olho, com esse processo crônico de ressecamento, começa a produzir pigmento. A córnea começa a pigmentar, até que chega um ponto em que fica completamente opaca e o paciente fica deficiente visual. Qual é a importância de trazer esse paciente, não sei o senhor que vai dizer, você cada 6 meses, cada ano, passar pelo oftalmologista para fazer aquela geral, como a gente diz popularmente, para saber se está tudo bem com o animal, porque o animalzinho não fala. Então é difícil, às vezes, o proprietário, o tutor desse animal saber que ele tem problema. Como é que faz para detectar isso? Eu sempre falo o seguinte, um olho que está saudável é um olho bonito, um olho brilhante, aberto. Se fuge disso aí, é porque alguma coisa diferente está acontecendo. Então, uma consulta a cada 6 meses é uma boa ideia para manter essa estrutura com a maior qualidade possível. Outra questão importante, quando se trata uma doença oftálmica, no seu processo inicial, os resultados sempre são melhores. A prevenção é tudo. O glaucoma é um nome comum, a gente ouve muito esse nome, glaucoma. O que é, como é que se previne, como é que se trata para quando o animal surge ou aparece com um problema como esse? O glaucoma é uma somatória de doenças, é a síndrome glaucomatosa. Tá? Então, vários acontecimentos no olho, onde a pressão de dentro do olho começa a aumentar. E isso traz danos à visão e, na maioria dos casos, dor extrema. Então, o glaucoma é incompatível com a visão e é doloroso. Desafortunadamente, a abordagem clínica, que são colírios, no glaucoma canino e felino, não são eficientes. Então, tudo o que pode ser feito em prol de evitar o glaucoma é o que é verdadeiramente válido. A prevenção de inflamação, o tratamento de inflamação. Por exemplo, se um paciente tem um trauma ocular, se a gente não trata esse trauma, não trata essa inflamação e os efeitos decorrentes dessa inflamação, aí podemos ter o glaucoma. Quando o glaucoma se instaura, eu estou falando que esse paciente é cego ou vai ficar cego. Repito então, tudo o que a gente faz antes é que é verdadeiramente funcional nos casos do glaucoma. Depois de instalado o glaucoma? Desafortunadamente não temos muita coisa a fazer com relação à visão. Agora, quando temos processo glaucomatoso, acontece uma questão que é o olho cresce, aumenta de tamanho. Isso se chama buftalmia. Isso traz como consequência que o olho não consiga piscar, o paciente não consegue piscar, o olho começa a ressecar e pode ulcerar e chegamos até perder o olho. Como eu falei, o glaucoma é doloroso. Então temos procedimentos que têm o intuito de evitar essa dor e evitar que o olho se perda. Um desses procedimentos é a colocação da prótese intraescleral, onde a gente retira literalmente o conteúdo do olho
e colocamos dentro do olho glaucomatoso uma prótese de um cimento especial. Então, após a cirurgia, o aspecto do olho é muito bom, clinicamente falando. Não precisamos fazer colírios. O olho se mexe, obviamente, não enxerga, mas se mexe muito bem e o paciente fica muito cômodo. Ok. Muito bem. O senhor atende aqui na SOS Animal quantas vezes por mês? Estamos uma vez por mês ou uma vez a cada 45 dias, mais ou menos. Qual a importância, na sua visão de especialista de tão alto quilate, como eu disse no começo, um hospital com a estrutura que a SOS Animal oferece a seus pacientes? E nós estamos aqui numa bela cidade, mas no interior do estado do Paraná, que isso oferece um conforto, 24 horas por dia, o atendimento sempre especializado. Dizer para o pessoal que está em casa a importância do estabelecimento como esse no cuidado dos nossos animais. Olha, é fundamental, porque eu vou fazer minha parte na questão cirúrgica, mas preciso de uma equipe. A gente trabalha em equipe, então tem um anestesista que tem que ser bom, tem que ter segurança, tem que ter uma equipe de apoio, os médicos veterinários que vão ficar de plantão noturno fazendo as medicações que a gente precisa. Então, para as coisas saírem do jeito que a gente quer e que como costuma sair bem, a gente precisa trabalhar em equipe. E a equipe desse hospital é, sem dúvida alguma, uma das melhores que eu conheço. Dr. Juan Pablo, seria possível no seu computador o senhor mostrar para a gente alguns exemplos de cirurgias raras, diferenciadas, que o senhor já realizou como médico oftalmologista veterinário? Podemos sim. Por exemplo, esse caso em particular é uma perfuração onde a íris do olho do paciente já saiu, né, por causa da perfuração e da pressão positiva. É isso aqui. Então, o que se deve fazer? E o que a gente faz? Refazemos literalmente a cámara anterior, recolocamos a íris no seu lugar, reestruturando o olho e observem aqui, esse é o pós-operatório imediato. Esse paciente, mesmo após a perfuração, agora ele enxerga. Normal? Normal não por causa desse ponto opaco que fica na córnea. Bom percentual. Mas um bom percentual, o suficiente para ele estar bem. E não foi necessário retirar o olhinho do animal? Não. O olho parece frágil, mas não é. Se a gente dá tempo e temos condições de tratar ele corretamente, na grande maioria dos casos, a gente consegue salvar o olho visual ou, pelo menos, salvar o olho estruturalmente falando. Nesse caso em particular, como eu falei anteriormente, a gente estava querendo salvar o olho, né? Esse caso, o proprietário chegou com uma única pergunta para a gente. Dr. Juan, eu tenho que tirar o olho? Que é esse olhinho aqui? É esse olho aqui, que há mais ou menos 4 meses está desse jeito, meu cachorro está em sofrimento. Eu tenho que retirar esse olhinho? Eu falei, não. Então, o que a gente fez nesse caso? Fizemos uma meoplastia corretiva. O que a gente fez? Corrigimos o estrabismo divergente e recolocamos o olho no seu lugar. Observem a diferença entre o olho antes da cirurgia e 2 meses após a cirurgia. Esse é o olho doente. Esse é o olho doente. E esse é o olho pós-cirúrgico. E esse olho há 2 meses após a cirurgia. Esse olho agora está bem melhor. Nesse caso em particular, o olho não enxerga. Mas não precisou retirar. Mas não precisamos retirar. A questão da catarata, que parece ser uma coisa simples, mas a gente sabe que não é. Que tipo de técnica é usada para tratar cataratas em animais, doutor? Na atualidade, utilizamos a mesma técnica que se utiliza na oftalmologia humana, que é a facoemulsificação. Nas imagens, temos o quê? A sequência desse procedimento, onde emulsificamos o cristalino opaco, retiramos ele, que é esse aqui? É esse que está branco aqui, olha aqui no momento da emulsificação, e seguidamente implantamos uma lente artificial. Isso, que é esse aqui. Então, o olho fica em condições normais, da mesma forma que se faz na cirurgia na humana. Só para quem está em casa matar assim a curiosidade e poder cuidar melhor dos seus animais. Essa primeira imagem é um olho doente. Isso. Essa é uma catarata denominada de madura, onde todo o cristalino está opaco e, consequentemente, o paciente já não enxerga por esse olho. Não enxerga nada. Por isso é importante também que esses casos de catarata sejam trazidos para a gente na sua fase inicial, quando o processo está começando. Tem algum exame específico para detectar esse ponto da catarata? O exame específico é o exame oftálmico, mas, por exemplo, os cães são predispostos a ter uma doença degenerativa de retina,
chamada degeneração progressiva da retina, onde esta doença causa a catarata. Nestes pacientes especificamente, não se pode operar. Então, para a gente poder fazer a cirurgia de catarata com segurança, precisamos realizar um exame chamado de eletroretinografia. Esse exame me permite saber se a retina está em condições boas para a gente poder operar. Se não tiver boa, não tem jeito. Digamos assim que o êxito pode não ser aquele que a gente quer, o resultado pode não ser tão bom. E só para a gente recapitular, esse olho aqui, gente, é o olho que está doente. Ele está esbranquiçado, tá vendo? Esse aqui já chegou num ponto crítico. Se ele tivesse vindo ao médico bem antes, ele estaria melhor. Esse olho aqui, segundo o Dr. Juan, não enxerga mais nada. Essa segunda, terceira, quarta e quinta imagem são imagens do procedimento cirúrgico pós todos os exames que o doutor já citou aqui. E para você que está em casa ter uma ideia, essa última imagem aqui é do olho enxergando. Acertei tudo, doutor, é isso? Isso, muito bem, enxergando. Então, o mais certo é fazer exames rotineiros para que não cheguem a esse ponto. Isso mesmo. Digamos assim, qual é o melhor momento de se operar? Quando é mais fácil para mim, para o cirurgião. Por quê? Porque se é mais fácil para mim, eu termino mais rapidamente, o paciente fica menos tempo sob anestesia geral inalatória e o prognóstico é bem melhor. E quando é mais fácil para mim? Na fase inicial. Muito bem, faça um favor para mim, coloque no rodapé do vídeo o telefone do Hospital SOS Animal, porque eu sei que você que está em casa está querendo marcar uma consulta para que seja seu animal atendido pelo Dr. Juan Pablo. Então, põe aí o telefone, põe o site também. O Hospital SOS Animal é 24 horas, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano. Dr. Juan Pablo, eu quero dizer que foi um prazer conhecê-lo. Esperava que o senhor fosse chileno, mas tudo bem, o importante é ter saúde. Foi um prazer conhecer você, viu? Você é uma simpatia de pessoa e uma pessoa que tem um profundo conhecimento. A gente precisa conversar mais, porque certamente tem muito mais para a gente conversar. Então, para a gente encerrar, por favor, um recado para quem está em casa no cuidado dos olhos dos animais. Muito grato. Um recado, aquele que eu já falei. Um olho bonito, um olho saudável, um olho brilhante, é bonito de se ver. Um olho que não está bonito de se ver, alguma coisa tem. Então, no momento que seu amigo de estimação estiver com um olho diferente, que não transmita alegria, muito provavelmente alguma coisa tem.